Boa noite, senhoras, senhores. Mais uma vez, estamos aqui para trazer a palavra consoladora do nosso irmão e mestre Jesus, os ensinamentos aos quais nos levarão para o outro lado do rio, para o outro ponto ao qual nós pretendemos chegar, sãos e salvos. E nesse momento de pandemias, de dificuldades, muitos são aqueles que perecem no caminho, não em si pela doença, mas pelas adversidades e a dificuldade de enfrentar os reveses que ela pode nos trazer. O desemprego, o desespero, as pessoas que porventura estão doentes em nossas famílias, os desempregados e tantos outros problemas do nosso dia a dia que já é tão difícil fora de uma pandemia e dentro desta que nos assola. Por muitas vezes pensamos que tudo vai se assombrar, tudo vai perecer, e não é verdade. Cristo, nosso irmão, nosso guia, está sempre conosco a nos ajudar. Lembro-me de Leon Denis quando ele diz: tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Ora, possamos fazer de nossa casa um templo. É bem verdade que hoje estou aqui no Centro Espírita André Luiz para trazer essa mensagem para todos nós, pois aquele que fala também ouve, e espero colocar essas atitudes, esses aconselhamentos em prática. Mas nossa casa é um templo. Podemos em casa fazer o Evangelho no lar, uma leitura edificante, colocar uma música aconchegante, descansar um pouco, desligar um pouco do mundo. Por quantas vezes nós, no trânsito pesado, no dia a dia, não desejávamos poder ficar mais um pouco tempo em casa, com os nossos familiares, ou até mesmo sós, descansando. E agora surge-nos uma oportunidade, talvez não a mais desejada, mas é bem verdade que aqui estamos em meio a uma pandemia da qual prescreve-se isolamento. Ora, possamos estarmos isolados no sentido físico, pois a doença é uma doença física no corpo físico que se manifesta no corpo físico. Mas nada nos impede de mandar mensagens edificantes, de palavras amigas, de telefonemas para os nossos irmãos, conversando sobre coisas boas, sobre Deus, sobre os momentos felizes que nós já tivemos. Mas por muitas vezes nós nos enganamos com a mídia, passamos mensagens falsas e acabamos por nos aborrecermos e acabamos ficando com raiva de quem nos enviou ou para quem nós enviamos. Então façamos da nossa casa, do nosso corpo, um templo de Deus. Num templo se espera boas atitudes. E o altar, nossa consciência, que eu tenho feito pela humanidade. Muitas vezes as pessoas, mas eu não posso fazer nada. Pode. Uma prece ajuda muito. Orai pelos necessitados, pedir a Deus: ó Pai, olhai pelos necessitados. E nós que somos necessitados, estaremos ali, nas bênçãos de Deus. A caridade, ora, coloque um alimento não perecível no carro, no sinal, quando alguém pedir uma esmola, pedir um dinheiro, dê-lhe 1 quilo de alimento. Se ele está realmente faminto, ele vai ter com que se alimentar. E amor, muito amor, principalmente para com os nossas esposas, nossos filhos, nossos animaizinhos, nossos objetos, nossas casas. Cuidar daqueles que cuidam de nós. Essa é a meta. E nesses momentos de dificuldade, nada como uma busca por palavras de sabedoria, como um livro igual a esse, que pode ser até baixado pela internet, é gratuito, ou comprado também, que custa muito pouco. O Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. E foi desse capítulo, desse livro, no capítulo 60, que trouxe-nos a mensagem lógica da providência.
é uma maravilha de texto, nas qual nos ensina que somos instrumentos de Deus. E ele começa assim com Paulo: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. É na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32. Mas vamos entender o que é lógica. Muitas vezes a gente para nas palavras, nos tropeçamos e perguntamos. Lógica nada mais é que uma forma de raciocínio, de raciocinar coerente, que expressa uma relação de causa e consequência. Então, falado na doutrina espírita, causa e efeito, causa e consequência. O que eu tenho feito vai ter uma consequência. O que eu estou deixando de fazer também terá uma consequência. Providência. A primeira definição vem de prevenção, mas nesse caso aqui eu fico com a segunda, que chama providência divina, a sabedoria suprema de Deus, com a qual Ele governa todas as coisas e pessoas. E com isso já vem do dicionário, do estudo, da compreensão das palavras, a pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona: o que é Deus? E os Espíritos nos respondem: inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Ora, Deus está aqui conosco. A pandemia é um mal, mas não é o fim. E nós estaremos trabalhando constantemente pela busca do melhor estado emocional, espiritual e físico para todos. É bem verdade que alguns amigos nossos já partiram, mas a morte não é o fim. O Espiritismo nos traz a certeza de que ele, bem vivido, bem sentido, bem trabalhado, traz até nós, nossos entes queridos que já partiram, quantas vezes for necessária para que nos sintamos bem. É claro que não vai ter mais o abraço, o colo, como diz aqui no Nordeste, o cheiro gostoso, né? Mas nós teremos a presença espiritual desses nossos irmãos tão queridos em nossas vidas. Então, cabe-nos um coração tranquilo, uma mente serena, para que possamos conectar com a espiritualidade do mais alto, buscando para cada um de nós, em todos os momentos, a necessidade de melhorarmos como espíritos, pois em espírito nós somos eternos e nós somos convidados constantemente a uma melhoria. Então Paulo diz: depois que fostes iluminados. Ora, é necessário que busquemos essa iluminação, pois do contrário nós cairemos no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Nós só sobraremos, ou como dizem alguns, sairemos na primeira curva. Então, aqui Emmanuel nos traz o seguinte: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Ora, geralmente, quando nós olhamos alguma pessoa religiosa dedicando, olha Chico Xavier, muitos o tinham como um grande sofredor. Eu não suportaria estar no lugar do Chico. E é verdade, não suportaria mesmo. Então ele ainda diz mais: há mesmo quem se afirme afastar deliberadamente dos ciclos religiosos, temendo o contágio do padecimentos espirituais. E é verdade, conversando com um grande amigo meu, que diz acreditar em Deus, e disse: eu deixei a religião, pois depois que deixei, fiquei mais tranquilo, fiquei mais feliz. Ora, ele não estava disposto a fazer as mudanças necessárias no comportamento nosso, nos nossos hábitos milenares, que quando mergulhamos na carne, queremos voltar a fazê-los novamente. Então, não padeceremos de provas dificílimas, não, nós estaremos iluminados, prontos a passar por cada situação. Então, se cada coisa que chegou nesse momento, é porque nós já fomos adredemente preparados para que possamos passar por esse momento. Basta-nos a certeza, a fé, a esperança
em não deixar com que o barco só sobre. E nisso nós precisamos do nosso irmão maior, Jesus, para que esteja sempre conosco. Isso se faz com a leitura edificante, com o evangelho no lar, com conversas edificantes, com coisas boas dentro de nossa casa. Os ímpios, continuando aqui nossa leitura, os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Toda a vida, quando se abeira das veredas celestes, antes de adquirir acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso do desregramento. Olha, qual de nós não se arrepende de alguma coisa que fez quando era criança, quando era mais jovem, quando era adolescente? Ou até mesmo as crianças que podem, porventura, estejam me vendo neste momento. Às vezes a gente fica bravo com o papai, com a mamãe, com o coleguinha e depois arrependemos daquela atitude, pois é já uma atitude que não é pautada no amor, em Deus, na espiritualidade benfazeja. Então todos nós somos passíveis de erro, mas uma vez percebendo que houve um engano, que houve um erro, nada como refazer o caminho, buscar reconciliar com aquele nosso irmão e termos novas atitudes mais coerentes, ponderadas, pensadas, pesadas, para que cada momento seja único em nossa vida e nesses pequenos momentos construir momentos maiores de felicidade. Continuando ainda, ele nos diz: o problema, contudo, abrange mais vasto ciclo de esclarecimentos. Então vamos nos esclarecer. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Ora, a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Olha que ensinamento. Nós não temos uma compreensão justa e necessária, precisa de Deus. Nós ainda não entendemos, e muitas vezes o que nós vemos como um grande mal, como essa doença que agora chegou até nós, mais para frente ela vai nos mostrar os caminhos errados que nós tomamos, corrigindo-nos a buscarmos uma nova atitude, uma nova plantação, uma semeadura num campo fértil, ao qual renderá grãos para o nosso sustento. Essas serão nossas atitudes no futuro. Nós já não somos mais aquelas pessoas de janeiro, de dezembro do ano passado. Passado 8 meses, com o início e passando por esses períodos de isolamento social, hoje nós temos uma visão diferente das amizades, dos círculos, dos bares, dos restaurantes, das festas, e começamos a formar uma nova ideia de como podemos viver em sociedade, de forma tal que não machuquemos uns aos outros, não só pela transmissão de um vírus ou por uma agressão física, mas principalmente as agressões verbais, principalmente aquelas onde nós usamos a língua como um chicote maldito de um feitor que surrava um escravo num tronco. Quantas vezes nós queremos xingar, esbravejar, humilhar, sentindo-nos privilegiados e que não somos, pois Deus tem a justa medida para cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós é capaz de executar nessa encarnação. Portanto, estamos preparados, nosso espírito está preparado para que esse corpo melhore sempre em saúde, mas principalmente que esse corpo eleve
e leve ao espírito os ensinamentos necessários da convivência de um mundo de provas e expiações, chegando a um mundo de regeneração, pois ainda não chegamos. Temos ainda um longo e árduo caminho pela frente e precisaremos de tranquilidade, de serenidade, de muita prece, de muita resignação e paciência, e muita inteligência. Como nos diz na oração da conformação: Senhor, dai-me força para mudar aquelas coisas que posso. Dai-me resignação para aceitar aquelas que não posso mudar, e inteligência para distinguir uma das outras. Esse momento nos chama mais do que nunca a essa reflexão, que é uma reflexão do dia a dia, de podermos pesar cada ato nosso, cada palavra, ou melhor ainda, cada pensamento, pois tudo começa pelo pensamento. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Como Jesus já tinha falado, não se coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, cada um tem um preparo. Nós temos o médico, temos o professor, o advogado, o juiz, o pedreiro, o encanador, o gari, a dona de casa, e assim tantas atribuições. E cada um de nós precisa um dos outros. O médico precisa do médico, o engenheiro precisa do engenheiro, o gari precisa do gari, a mãe precisa do filho, o filho precisa do pai, o pai precisa do tio, e assim todos nós, numa cadeia de colaboração, podemos melhorar cada vez mais a condição do orbe terrestre. Só após aprenderem a ver como o Espírito Eterno é que a vida lhe oferece valores diferentes. Nós já enxergamos com os olhos do Espírito? Será que nós ainda não estamos fazendo a conta errada? Somando 2 mais 2 e dando 5? Ou seja, quantos nós ouvimos: o meu espírito, eu quero que o meu espírito vá para tal colônia. Não. O seu corpo vai ficar, o seu espírito já é. Sempre foi. Nós somos um espírito numa experiência carnal e não uma carne numa experiência espiritual. Nós precisamos a cada dia melhorar a nossa visão. Jesus nos advertiu: conhecereis a verdade vos libertará. Existe outro método mais rápido para chegarmos à verdade que não o estudo? A compreensão, a observação? Precisamos todos os dias buscar um pouco de Deus dentro de nós, um pouco de cultura, um pouco de sabedoria. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo do grande combate das aflições. Ora, nós precisamos nos preparar. Chegou um momento em que a sociedade precisa muito de introspecção, de amor, de compreensão. Não vai resolver nada ficar nos esbravejando contra o mundo, contra os governadores, se acusando sem provas esse ou aquele governante. Cabe-nos simplesmente orar, na maioria das vezes, pelos necessitados, pelos governantes. Na vibração do Evangelho, peça pelos governantes municipais, estaduais, federais. A honestidade virá a seu tempo, mas não exigimos dos outros, principalmente aquilo que nem nós mesmos ainda conseguimos fazer plenamente. E não raro caímos sempre nesse ensinamento de Jesus: vês o argueiro no olho do vizinho, mas não consegue ver a trave no vosso. Então retiremos primeiro a trave do nosso olho. Quem sabe assim não estaremos com a ilusão de ótica pelas barreiras que estão diante das nossas vidas. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis,
quais galhos secos que se quebram o primeiro golpe da ventania. Não aflijamos. Muitas pessoas chegam nos círculos religiosos, nos centros espíritas, nas igrejas, nos templos, mas não ficam, pois ainda não estão preparados o suficiente para uma missão maior, para uma busca maior. Deixemos ir, mas vamos em busca daquilo que é melhor para o nosso espírito. Primeiro se cuida das coisas espirituais, depois das coisas materiais. Claro que não podemos ficar no mundo de fantasia, pensando que tudo é espiritual, que está tudo bem, que Deus... Não. Nós precisamos também ter o bom senso em saber olhar e, sem julgamentos precipitados, saber o caminho que estamos trilhando com cada um de nossos irmãos. Não é ver só o mal, é também não ver só o bem, mas principalmente ter o cuidado, pois muitos se disfarçam de bons samaritanos que não são. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito das provações. Então busquemos essa iluminação. Ela não virá num passe de mágica. Quantos aqui dentro do centro dizem: "Ah, meu irmão, minha irmã", ou até mesmo das mediúnicas: "Oh, meu irmãozinho, tende paciência", e quando chega ali na rua, dirigindo o carro, segura na buzina e quase que não solta mais. Então, será que é o templo, a casa espírita, que me faz cristão? Ou eu vivo a vida de um cristão e venho ao centro espírita colocar em prática também o que eu aprendi lá fora? E levar para lá também o que eu aprendi aqui. E fazer por onde eu andar de mim um cristão. E não uma pessoa que, na maioria das vezes, serve de piada para as pessoas, pois ele fala uma coisa no centro, ele toma uma atitude diante dos irmãos de religião, e quando pelas costas, quando sozinho, faz totalmente diferente. Divaldo Franco, certa vez, interrogou a sua benfeitora, Joana de Ângeles, sobre a conduta de um espírito. E ela disse: "Meu filho, façais na frente das pessoas aquilo que você também faria sozinho." Ou seja, quantas vezes nós sozinhos fazemos coisas e que na frente das pessoas não queremos nem mencionar nosso feito. Mas a partir do momento que nós formos um só, na sombra, na luz, no dia, na noite, nós assim já estaremos mais próximos de Deus e estaremos aptos a receber missões maiores para a nossa caminhada. Mas também não podemos ficar parados, porque se eu fosse encontrar em mim só qualidades para vir aqui falar sobre Jesus, sobre Deus, nesse dia de hoje, conversar um pouco sobre a pandemia, e eu fosse esperar que eu ficasse melhor, também jamais viria. Temos muitas vezes de aceitar a cobrança e de muitas vezes as pessoas dizer: "Olha, você disse algo lá, mas seu procedimento aqui não está coerente com o que você disse lá." E temos a paciência, a tranquilidade de ouvir o nosso irmão, pois esse nos ensina, esse nos revela. É como aquela história do camarada que queria saber se determinada pessoa tinha um procedimento bom. Ele disse: "Ah, mas ele tem muitos amigos." Ele disse: "Não, os amigos não me interessam, porque os amigos sempre encontram a desculpa. Eu quero que você pergunte a uma pessoa que não simpatiza muito com ele, ou até mesmo o inimigo. Se o inimigo o elogiar, eu direi que é uma pessoa boa." Esse é um homem de bem, como Jesus. Quantos podem falar o que quiserem falar, mas quantos até hoje nós conhecemos que esteve disposto e foi disposto a viver tudo o que ele viveu por nós? É nosso guia e modelo. É nossa maior expressão de Deus aqui na terra. Então, foquemos em Jesus. Nós não somos ainda tão elevados, mas podemos ser, pois Ele mesmo nos asseverou: "Fareis tudo o que faço, e fará ainda coisas maiores." Acreditemos no nosso irmão e acreditemos em nós. Hoje um passo, amanhã 2, no futuro 3, daqui a pouco uma longa caminhada.
depois uma jornada e chegaremos a um novo mundo, a um novo patamar melhores. E terminando a mensagem ele diz: ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Ou seja, se nós nos sentimos pequenos, nos sentimos crianças, ainda que Jesus disse: vinde a minhas criancinhas, mas aí ele dizia no outro sentido, pela pureza, não pela maturidade. Se ainda sentimos-nos verdes, despreparados para determinada tarefa, nos preparemos, busquemos em todos os momentos de nossa vida um aprendizado, algo novo que possa fazer de nós um melhor espírito, pois sendo um melhor espírito, seremos também um melhor espírita, um católico, um protestante, não importa o termo, importa que sigamos o homem de bem. Importa que cheguemos lá no capítulo 17, sede perfeitos, abriremos aquela página e leremos sempre o homem de bem. E verificar se realmente nós estamos naquele roteiro. Porque muitas vezes nós vamos derrapar, nós vamos sobrar, nós não vamos conseguir, pois ainda não temos uma envergadura espiritual dos grandes homens. São Francisco de Assis, Francisco Xavier, Divaldo Franco, que ainda está aqui conosco, tantos outros mártires, Bezerra de Menezes, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros que já estiveram conosco, cheios de virtudes. Nós também chegaremos lá, mas cada um no seu tempo, cada um da sua forma. Não é o tamanho do trabalho que diz quão bom é o trabalhador, mas a capacidade que ele tem de fazer e o amor que ele despende para esse trabalho. Pois um simples bordado é tão belo de se ver como um pão que foi feito por uma mão carinhosa. E assim todas as tarefas do nosso mundo, desde as abelhas, que são mínimas e trazem um alimento tão saboroso que é o mel, como as formigas, que aparentemente podem não ter nenhuma função, e sabemos que elas têm funções sim. Então, o que mais nós precisamos fazer é nos prepararmos, pois ainda temos mundos primitivos, ao qual a Terra não mais faz parte. Temos mundo de expiação e provas, que é a nossa querida Terra, ainda está nesse patamar, partindo para o mundo de regeneração. E após o mundo de regeneração, os mundos felizes ou ditosos, e ainda os mundos celestes. Então, quando nós chegarmos nesse momento de regeneração, que muitos de nós vamos estar aqui ainda encarnados, outros já estarão nas esferas espirituais, nas colônias no entorno da Terra, ajudando aqueles que estão aqui. Então, enquanto nós não chegamos lá, vamos nos preparando, pois muitos pensam que a morte é o fim, outros pensam que com a morte todos os problemas cessarão. Ora, Jesus nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se o Espírito vive nas mais variadas casas, dos mais variados lugares, é claro que iremos para uma colônia, iremos para um mundo espiritual, algo semelhante ao que nós estamos passando aqui na Terra. Então não nos cabe nos desesperar pensando que a morte vai nos libertar e, como num passe de mágica, fazer de nós felizes. Não. O que nos fará felizes será o tempo. Aguarde, espere, confie, ore, peça ajuda. Procure um profissional médico, procure um atendimento espiritual, procure um psicólogo, procure um abraço. Ah, mas não pode abraçar. Não é que não possa. Há casos que pode. E muitas vezes o abraço mais gostoso é aquele que nos acolhe com um colo de mãe. Então, busquemos ajuda. Está difícil? Eu sei, vai passar. Muitos querem sair de casa, outros querem voltar para casa. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que já estão lutando há mais de 60 dias dentro de uma UTI. Provavelmente elas têm uma história muito bonita para contar e para viver ainda aqui na Terra.
Mas é a história deles, não é a minha história, não é a sua história. Então façamos a nossa história, pois cada um de nós é um livro, cada um de nós é uma mensagem divina para que os outros possam crescer, para que os outros possam trabalhar, estudar, melhorar. Nós teremos a capacidade de nos renovar ou nos recompor, que é um mundo de regeneração. Já temos, aliás, mas para isso precisamos buscar incessantemente a paz, a tranquilidade, a serenidade e a certeza de que Deus não nos desampara. Deus está sempre perto de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de grande aflição. É quando, por muitas vezes, a gente está sendo carregado por Deus. É só lembrar daquele conto maravilhoso, Pegadas na Areia, em que o rapaz olha para trás e só vê um par de pegadas e disse: mas Senhor, no momento mais difícil da minha vida, eu olhei e só tinha um par de pegadas nas areias. Ele disse: é que naquele momento eu te carregava em meus braços. Muitas vezes nós estamos sendo carregados nos braços de Deus, nos braços da espiritualidade, mas nós confiamos tão pouco, nós acreditamos tão poucos em nós mesmos, que pensa que não é possível, que pensa que não é capaz. Mas somos capazes sim de melhorar a nossa condição humana e também a nossa condição espiritual. Basta que para isso cuidemos sempre daquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Vou contar aqui um conto daqueles que eu gosto muito de falar nas minhas palestras, e esse chama exatamente Cuida do mais importante. Um rei, ele chama um jovem e ele diz: tu levarás ao reino distante esses diamantes e essa mensagem. Terás o melhor cavalo para a sua jornada. E aquele jovem, entusiasmado, pega aqueles diamantes, os esconde em seu corpo, amarra-os bem e pega aquela mensagem para que ela não fosse perdida e coloca-o de uma forma segura dentro das suas vestimentas também, e uma das dobras. Na manhã seguinte, ele pega aquele melhor cavalo que tinha no reino e parte. Incipiente, imaturo, avexado, como se diz por aqui, apressado, ele monta naquele cavalo e faz com que ele vá o mais rápido possível, pois aquele jovem, querendo mostrar para o rei que é capaz, quer no tempo mínimo possível cumprir sua missão. Pega atalhos, força muito o animal, chega tarde nas estrebarias para dormir nas hospedagens, não cuida bem do animal, não dá comida suficiente, acorda no outro dia, já sela o animal novamente, surrando, exigindo dele o máximo possível. Até que lá pelas tantas da viagem, já pelo desgastar, pois era muito longe para uma viagem a cavalo, um senhor o adverte: cuidado, desta forma tu podes matar tua montaria. Ele disse: não me preocupo, eu tenho dinheiro, eu comprarei outro. Só que os reveses da viagem vão fazendo com que ele gaste, aquele cavalo já não rendia mais tanto como ele queria, e ele já percebe que já não tem mais dinheiro para um outro cavalo. E é exatamente nessa hospedagem que ele para com aquele cavalo, que ele não resiste e sucumbe. No outro dia, ao acordar e ver o cavalo morto, ele, com pouco dinheiro, sabia que não pensava na cabeça dele que não deveria gastar os diamantes, segue a viagem a pé, correndo, pegando atalhos, exigindo dele mesmo o que ele não conseguia dar. E de forma muito atrapalhada, vai se forçando até que, na exaustão de tanto esforço físico, de tanto esforço mental, cai à beira da estrada, adormece ou desmaia, e ali fica, ao relento. Mas por sua sorte e pela misericórdia divina, que ela sempre vem, passa por aquelas cercanias uns viajantes da sua cidade, do seu reino,
pega aquele jovem, pois o reconhece, coloca-o na carroça e leva-o de volta ao reino. Após alguns dias, ele chega de volta e percebe que toda aquela correria dele não adiantou em nada. Ele vai até o rei, todo maltrapilho, todo sujo, sem o cavalo, retira os diamantes e entrega ao rei, e diz: aqui estão os diamantes. Não consegui cumprir a minha missão. E o rei o despede, o manda para casa, e ele, muito triste, choroso, vai, senta. Depois de passar alguns dias, ele vê aquela vestimenta dele, aquele blusão que ele tinha na dobra guardado o bilhete, mas sabia que era tarde demais para levar o bilhete de volta ao rei e resolve ver o que estava escrito no bilhete. E o rei escrevia ao seu irmão dizendo assim: envio-te um dos jovens mais promissores do meu reino, candidato a esposar minha filha. Verifica principalmente as que condições ele chega aí e do cavalo. Ele leva também alguns diamantes, mas se estiver gasto na estrada, esse é o menos importante. Quero que aprecie a montaria, pois se ele souber cuidar bem do cavalo, ele vai entender o que é força e fidelidade. E assim saberá cuidar da futura rainha, do futuro rei. Mas se ele chegar só com os diamantes, ele não será um bom rei, pois estaria preocupado apenas com o tesouro. Será que nós não somos esse rapaz? Será que nós não estamos preocupados apenas com o tesouro? O que é mais importante para mim hoje? O que eu mais preciso no dia de hoje? O que eu preciso buscar e onde eu vou encontrar as pessoas certas, as atitudes certas, para que eu tenha êxito na minha jornada? Isso parece muito a nossa jornada física aqui na Terra, a nossa busca de um novo reino, de uma nova conquista, mas muitas vezes nós somos afobados, nós tentamos chegar de uma forma muito rápida e esquecemos das condições físicas, mentais e espirituais a qual nós estamos nesse momento. É por isso que o conto vem tão bem junto à mensagem de Emmanuel e com a advertência de Paulo. Nós precisamos ser iluminados. Não se confia um reino a um déspota. Não se confia uma grande missão a quem a gente sabe que as chances dela falhar serão muito grandes. Então, o que é preciso em cada dia, em cada amanhecer? Amanhecer bem, amanhecer na certeza de que Deus nos deu um novo dia, com chances maravilhosas para perdoarmos, sermos perdoados, recomeçar, recarregar as baterias, buscar a harmonia do corpo junto ao espírito, procurarmos harmonizarmos uns com os outros, fazer um telefonema para um irmão nosso que sofre, fazer um telefonema para um irmão nosso que sorri e também pedir ajuda, abraçarmos-nos virtualmente. Precisamos andar. Ainda bem que a casa aqui, a casa André Luiz, assim como outras casas, estão tomando essa atitude de gravar palestras nossas. Para mim, é como se o auditório aqui agora, nesse momento, estivesse cheio. Vim gravar aqui a palestra porque, diante das tecnologias, aqui fica mais cômodo. É claro que a gente fica um pouco triste vendo que não há encarnados aqui. Como eu também não vejo os desencarnados, fico um tanto pensando que estou falando para um local vazio. Mas não é. Não é. Assim como Jesus nos disse: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e Deus que vê o que se passa em secreto lhe ouvirá. Ora, já é um grande bem que Deus nos ouça. Aliás, Ele sempre ouve. O problema é que nós nem sempre sabemos o que pedimos. E às vezes brigamos ou tentamos negociar com Deus diante dos nossos compromissos, diante das nossas vontades. E a verdade é que nós precisamos sempre estarmos
atentos ao que nós estamos fazendo, pois a jornada é longa. E um passo em falso hoje pode nos trazer grandes problemas no futuro. Então, está cansado? Senta. Está sem paciência? Pare. Está difícil de ouvir o barulho das crianças em casa porque elas não estão nas escolas? Saia um pouco, coloque a máscara, se proteja. Mas também não esbraveje contra o mundo. Abençoe. Pois se o meu filho está correndo em casa, está gritando, está brincando, que bom. Triste se ele estivesse lá dentro do hospital e eu fazendo esforço para que ele viesse para casa. Então agradeçamos a Deus sempre, pois se está ruim, poderia estar muito pior. A você, mãezinha, que perdeu seu filhinho para essa doença ou em outro problema, não perdestes. Ele não era seu. Ele, como nós todos somos filhos de Deus. Nossos filhos são empréstimos. Dói, não tenho dúvidas, e dói muito, mas não podemos nos desesperar. Se teu paizinho, ou tua mãezinha, ou teu irmão querido, ou seu esposo partiu, ore por ele. E o espírito que sente as boas vibrações conseguirá galgar novos trabalhos e buscar em Deus uma nova atitude. E não como André Luiz, lá em Nosso Lar, quando ele relata dos primeiros anos dele na vida espiritual, ao qual ele se sentia num pântano imundo, com a cara com fome, com frio, com sede. Ele não tinha o que beber, como se cobrir, como se alimentar. Nós não somos náufragos, nós estamos passando por uma situação realmente que requer muita introspecção, muito carinho, muito amor, muita paciência, mas principalmente muita prece. O mundo ficará bem melhor. Olha, Divaldo Franco agora, um grande exemplo que eu tenho aqui vivo. Em plena pandemia, teve uma crise de corona, precisou ser operado, já voltou para casa. Já está buscando ali, no dia a dia, ajudar as pessoas. E olha que não é mais nenhum jovenzinho, está com 93 anos. Não há motivo para desesperos. Mas mesmo assim, te sentes só, procura ajuda. Te sentes mal, procure um amigo, ligue. Com certeza vai ter um ouvido amigo para lhe ouvir, para lhe dar um bom conselho, para lhe dar um bom exemplo, para lhe fazer companhia. Mas se mesmo assim não consegues ter a companhia de um humano, adote um cãozinho, um gatinho. E assim você vai ter alguém com que se preocupar além de ti. E assim vai procurar em todos os momentos do dia ser útil para alguém. O que nos faz mover por esse mundo é a nossa utilidade. Até mesmo porque muitos pensam que não tem utilidade nenhuma. Tem sim. Mesmo velhinho, em cima de uma cama, doente, ele tem a utilidade. Aquele espírito muitas vezes é como uma âncora que segura um navio. Olha o tamanho da âncora e olha o tamanho do navio. Muitas vezes aquela pessoa que a gente pensa que está entregue e não tem mais nada, ela vive. Assim como aquela que partiu também vive, em espírito. Não tenhamos medo, tenhamos a certeza de que nossos entes queridos estão sempre conosco, mas não sejamos mais um perturbado na vida dele a fazer peso, pois é como algo que nós queremos que flutue e vamos colocando peso em cima daquela prancha, daquele barco, até uma hora que ele se afunda. Façamos com que o nosso ente querido que partiu se torne leve, se torne bom, e que daqui em breve tempo ele voltará para nos ajudar, ou até mesmo reencarnar em nossas famílias. Como nós explicamos um carinho tão grande pelos nossos netos, aqueles que já são avós, como nós explicamos um cuidado tão grande pelos nossos filhos, visto que muitas vezes nossos filhos
foram pessoas que a gente não foi bem com eles no passado. Como nós dedicamos tanta carinho, às vezes a um vizinho, a um colega de trabalho, que não temos essa mesma afeição por um irmão nosso de sangue. Todas essas perguntas, todas essas reflexões nos mostram que somos seres milenares, que aqui já estivemos, aqui estamos e voltaremos no futuro próximo. Não tenhamos medo, tenhamos a certeza de que Jesus está conosco. A espiritualidade de luz está conosco. Jesus mesmo nos disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qual filho pede ao pai um pão, ganha uma pedra? Pede um peixe, ganha uma cobra? Pede um ovo, ganha um escorpião? Só que muitas vezes nós estamos pedindo exatamente pedra, cobra e escorpião, e não sabemos, pois nós temos pouco conhecimento do que está adiante de nós. É como esse jovem do conto. Ele, preocupado em cumprir a missão, acabou falhando totalmente. Então, o repouso também é importante. A pausa também é importante. Quando Augusto Cury, no Vendedor de Sonhos, e aquele senhor sobe aquele prédio alto, e aquele psiquiatra, psicólogo, pergunta: o que tens para me dar? Ele disse: uma vírgula. Ou seja, uma pausa. Pare tudo o que você está fazendo, reflita, pense. Se você do começo da palestra até agora assistiu tudo isso, você pode assistir muito mais coisas. Então, busquemos em cada momento do nosso dia uma elevação. Busquemos em cada momento do dia uma chance de sermos úteis para Deus. Pois muitas vezes a incompreensão dos nossos nos trazem situações dificílimas. O egoísmo, a vaidade, o orgulho são péssimas companhias. Muitos ficam preocupados: mas é que tem um irmão aqui perto de mim me incitando a falar e a dizer coisas. E tem mesmo, não tenha dúvidas. Mas eu quero que ele vá embora. Ele vai. Mas a partir do momento em que nossas atitudes estiverem de acordo com as atitudes dos bons espíritos, pois os bons espíritos vão onde eles encontrarão abrigo. Então sejamos um abrigo seguro, pois assim seremos iluminados, e aqueles que são iluminados encontrarão a paz, a tranquilidade, e só dá luz quem tem luz. Jesus já disse: colocai a candeia no alto. Ora, se fores candeia, nem precisarás fazer esforço para se elevar, serás colocado no alto, pois sois luz. Sejamos luz, sejamos lúcidos, entendamos nossas dificuldades, nossas limitações, pois todos nós as temos. Mas não nos angustiemos, pois não somos pequenos. Até mesmo os pequenos fazem grandes trabalhos. Então, façamos todos os dias um dia melhor. A pandemia vai passar. As festas tão sonhadas devem voltar. Mas será que o mundo precisa tanto de festas? Ou precisa mais de amor? Os passeios dos shoppings demorados por horas, será que fazem realmente bem? Será que só do ponto de vista físico, que agora que tem um vírus, que o shopping não faça bem? Será que do ponto de vista espiritual, um shopping não tem por ali irmãos empedernidos no mal, querendo consumir, querendo gastar, e que muitas vezes nos leva a comprar coisas inúteis? Pois temos medo de ser influenciados pelos espíritos e acabamos sendo influenciados? Se chegasse até diante de nós agora um grande benfeitor e perguntasse: o que você quer? Você diria: um celular novo, um telefone novo, um carro novo, um apartamento de cobertura, uma viagem, o fim do vírus. Era um monte de desejo. Mas se ele perguntar: o que precisas? Nós não saberemos responder. Não saberemos. Então, o que eu preciso hoje? Saúde,
É o primeiro ponto. Saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Para mim, para os meus e também para os meus inimigos. Orai pelos vossos inimigos. E quantas vezes nossos inimigos não somos nós mesmos? Quantas vezes nós mesmos não nos sabotamos, buscando utopias? Às vezes, abarrotando o guarda-roupa de peças e mais peças de roupa, na necessidade de construir um guarda-roupa maior, uma garagem maior para colocar mais carros. Eu nunca vi ninguém dirigir 2 carros ao mesmo tempo. Só em filme de ficção que o cara ia em um controle ia na mão. Ele ia controlando o outro com o controle. Mas nós só precisamos de um carro por vez. Ninguém anda em 2 motos, ninguém anda em 2 bicicletas, ninguém dirige 2 carros ao mesmo tempo. Aqui mesmo no inverno é difícil vestir 2 camisas. Então, tenhamos o bom senso. O que eu quero? O que eu preciso? O que é desejo? O que é necessidade? Tenhamos o bom senso de caminharmos por esse mundo tranquilamente. O repouso faz bem. Ah, mas a série está maravilhosa. Amanhã assiste mais um capítulo. Não adianta ir dormir altas horas da noite, perturbando o teu sono, perturbando o sono daqueles outros que estão na sua casa. Ah, meus filhos já estão dormindo, mas você está assistindo um filme violento, ali terão influências. Estude, entenderás. Ah, minha esposa já dormiu, agora eu vou assistir aqui um filme tal. Ali também terão influências. Precisamos de horário para tudo. Aproveitemos esses momentos para nos aperfeiçoarmos mais, já que dizíamos tanto sem tempo. Quantas horas nós passávamos numa festa? Quantas horas nós podemos estudar agora que estaríamos na festa? Quantas horas nós passamos no bar? Quantas horas eu posso agora brincar com meus filhos? Porque não estou no bar. Evite levar o excesso de álcool para dentro de casa. A bebida não faz tão bem assim. Todas elas têm escrito: beba com moderação. É o que menos a gente tem quando começa a beber, moderação. É melhor que ela fique lá presa na garrafa. Mas assim como as coisas que fazem mal também podem trazer um bem, essa situação dessa pandemia que nos deixa tão tristes, nos deixa tão solícitos, também tem um ensinamento. Aprendamos com ela todos os dias, em todos os momentos. E quando tudo estiver parecendo difícil, porque nós já dispensamos o cavalo, pois ele não está mais vivo, estrupiamos pelo bem do caminho e contamos com a misericórdia de Deus para voltar para as nossas casas. Mas antes disso tudo, fechemos os nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus e digamos sem medo: ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de todos nós, pois padecemos de momentos de aflição, de tristeza, de preocupação, de angústia. E Tu sabes todos os males que nos visitam, e Tu sabes todos os remédios aos quais serão bálsamos em nossas vidas. Que saibamos mantermos o equilíbrio, que saibamos manter a rota segura ensinada pelo Teu Filho, Jesus, nosso irmão e mestre, guia e modelo da humanidade. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar a nós mesmos no nosso irmão, a olharmos no espelho da nossa consciência e ver que se a minha vida, o meu proceder, aonde está me levando, o que eu posso mudar hoje, o que eu posso fazer hoje, pois a busca será infinita. Nós somos espíritos eternos. Todos nós partiremos da terra um dia. Não sabemos se daqui 30 segundos, 30 minutos, 30 dias. Mas com certeza será menos do que com 300 anos. Então, meu Pai, nos guarda no Teu amor e guarda todos os nossos amigos
em especial nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. Que teu amor espalhe sobre todo o universo, e que todos recebam esse amor vindo de ti. Que assim seja.